Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre bioenergia, hidrogênio renovável e seus derivados com o Frederico Freitas, que é consultor independente e estrategista em transição energética e um grande estudioso de hidrogênio aqui no Brasil. É inclusive professor da Rede Energia no tema, tem dois cursos lá, além de várias masterclasses, vários também headcasts aqui, a gente já gravou, depois o Fred vai contar um pouquinho da história dele aqui na escola. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Rede tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você vai encontrar as masterclasses, podcasts, artigos, enfim, muita coisa sobre esse assunto. E o link para acessar a série completa sobre hidrogênio vai estar na descrição desse episódio. E antes de passar a palavra para o Fred se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Fred, por favor, se apresente. E na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabíola, que bom estar com você novamente. Estava com saudade desses diálogos e dessa conversa tão proveitosa que a gente tem. Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui na Rede. Meu nome é Frederico Freitas, eu sou engenheiro eletricista de formação. Já tenho aí um bom período de mercado. Comecei a minha carreira na área de tecnologia, porque na época era um mercado que estava fervendo, né? E uma curiosidade, Fabíola, eu colei grau em dezembro, em maio estava sendo anunciado o racionamento elétrico lá do governo Fernando Henrique, né? E o setor de tecnologia tinha acabado de passar pelo processo de privatização, era um mercado que tinha uma grande demanda de profissionais. Mas eu sempre olhando para o setor elétrico. E em determinado momento, lá pelo meio da minha trajetória profissional, eu percebi que a tecnologia seria um grande driver de reformulação do setor elétrico. E aí peguei a minha formação básica em engenharia elétrica, com os conhecimentos em tecnologia, fizeram com que eu fosse para o mercado de energias renováveis e agora o mercado de hidrogênio, o mercado de biocombustíveis e dos derivados, né? Estou terminando um mestrado em bioenergia pela Universidade Federal do Paraná, explorando bastante o potencial bioenergético brasileiro. Fui autor do caderno de hidrogênio da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Energia, no ano de 2023. Sou professor da Rede Energia, da Faculdade FISUL, e tenho o hábito aí de compartilhar conhecimentos, e a Rede Energia é a minha casa. Ah, legal, Fred. Eu quero justamente começar perguntando sobre isso, porque você tem vários artigos lá no blog da Rede Energia, e um que você escreveu no iniciozinho de 2025 tem um título: Crise na indústria de hidrogênio e um ponto de interrogação, né? Aí eu quero que você responda para a gente, afinal, a indústria de hidrogênio realmente está em crise? Fala um pouco sobre como é que está a sua visão em relação a essa indústria, esse mercado, e o que a gente pode aguardar aí de desenrolar para os próximos anos. Ah, legal, Fábio. Primeiro, essa foi uma bela provocação que eu resolvi escrever, fruto de várias percepções, né, ao longo aí do final do ano passado e início desse ano. Eu não vejo crise no setor de hidrogênio. O que eu vejo é um processo de maturação. E foi exatamente isso que eu tentei demonstrar lá no artigo, né? Eu coloquei uma visão sobre o cenário dos Estados Unidos. A gente está vendo aí o Trump tomou posse e mudou brutalmente as políticas energéticas de baixo carbono dos Estados Unidos, né? Coloquei um cenário da Europa, em que a Europa busca reformular sua política de hidrogênio, inclusive adotando um conceito muito interessante, que é o conceito de neutralidade tecnológica. A Hydrogen Europe, que é uma associação que representa as grandes indústrias da Europa,
fez um manifesto para a comunidade europeia defendendo esse posicionamento, porque eles entendem que o mercado europeu está muito travado e uma forma de destravar isso é exatamente a neutralidade tecnológica. Coloquei a visão da China, porque a China está com um desenvolvimento tecnológico absurdo e a gente vai, de agora em diante, perceber uma presença maior de equipamentos para produção, compressão e toda essa cadeia do hidrogênio vindo da China. Coloquei uma questão que também é muito sensível, que o Brasil também está vivenciando. A Índia hoje está enfrentando problemas de infraestrutura muito semelhantes ao do Brasil, problemas de infraestrutura elétrica, né? E por fim, para fechar o artigo, eu coloquei a questão chave, né? A gente precisa equilibrar os subsídios, o dinheiro público, até porque o cobertor é pequeno, né? Usando um termo aí que a gente fala muito. E o caminho não é só você injetar dinheiro público nessa indústria. A União Europeia, inclusive o Tribunal de Contas da União Europeia já fez esse alerta. O caminho é investimento maciço em P&D para que a gente tenha eficiência energética e consiga produzir equipamentos com maior performance e que entregue o hidrogênio aos preços competitivos que o mercado espera. Fred, queria explorar um pouco esse termo de neutralidade tecnológica que você falou. Que eu lembre, né, lá na lei do hidrogênio, né, que foi sancionada no finalzinho do ano passado, é, parece assim que o Brasil quer adotar também esse caminho da neutralidade tecnológica, né, que seria assim um termo de você ser agnóstico em relação às rotas, né, desde que elas tenham, claro, uma determinada quantidade de emissão ali, que é a emissão, que a gente também não vai discutir se aquela emissão é baixa, é alta, né, mas enfim, é você ser agnóstico em relação à rota. E que você parece, pelo que você está falando, a Europa também está indo nesse caminho e os outros países também. Aí eu queria fazer uma provocação aqui para você. Essa tal neutralidade tecnológica, ela não colocaria as rotas concorrendo entre si, por exemplo, a rota da eletrólise concorrendo com a rota da biomassa? Como que fica isso? Fabíola, a transição energética de forma global, ela não vai acontecer da mesma forma em todos os países. Cada país tem que explorar a sua vocação regional, as suas vocações para conseguir diminuir as emissões de carbono, né? Imagine só, vamos descarbonizar o transporte na África usando carro elétrico. Tem lugar na África que não tem nem eletricidade. Como é que você vai descarbonizar o transporte na África com carro elétrico? Não faz sentido, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo de forma alguma concorrência entre as rotas. Na verdade, a eletrólise hoje, que é a rota mais falada, é apenas uma das formas de você obter hidrogênio, né? Você pode obter por gaseificação de biomassa, pirólise de biomassa, reforma do biometano, reforma do biogás, reforma do etanol. Inclusive, o projeto piloto na USP, em São Paulo, produz hidrogênio pela reforma do etanol, né? Não significa dizer que nós devemos, por exemplo, abandonar os projetos dos hubs de hidrogênio no Nordeste. Eles têm um mercado específico, que é um mercado para produzir hidrogênio e derivados com foco na exportação. A gente pode aproveitar o potencial da bioenergia e da biomassa para produzir hidrogênio de baixo carbono e outros derivados para atender a demanda doméstica brasileira. Isso já está acontecendo através do piloto da USP, que é exatamente produzir hidrogênio pelo etanol, né? E a legislação brasileira, ela inovou, porque ela considerou exatamente isso. Ela não deu benefício somente para um tipo de hidrogênio, ou uma cor de hidrogênio. Ela abriu o leque para explorar todas as vocações regionais do Brasil e a legislação brasileira é muito clara. Não importa a rota, o que importa é o teor de emissão de carbono na produção deste hidrogênio. E o Brasil, quando colocou isso nos marcos regulatórios, não foi muito bem compreendido, na minha visão. E hoje, quando a gente vê a Europa fazendo movimentos nesse sentido, a gente percebe que o Brasil conseguiu, de certa forma, produzir um marco regulatório inovador, né? Isso foi muito positivo. E, de certa forma, conseguimos sair de algumas armadilhas, que eram aquelas questões lá que envolviam o critério de adicionalidade, correlação temporal e correlação geográfica na produção do hidrogênio pela eletrólise, que hoje a gente está percebendo, a Europa está percebendo isso, que são entraves que vêm, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento de mercado.
Fred, você comentou, né, sobre os grandes projetos da eletrólise, que são realmente projetos muito ambiciosos, né, porque eles são projetos, até para se viabilizar, são projetos que requerem uma grande capacidade instalada, e daí todos os desafios que decorrem, né? Você precisa de mais capital, você precisa de contratos de longo prazo, você precisa de uma infraestrutura de transmissão para que esse consumidor se coloque lá, né? Então, o acesso à transmissão, enfim, todos os desafios de projetos grandes, né? Que é o caso dos projetos da eletrólise. E aí, a gente já até conversou várias vezes sobre o que a gente chama assim, de hidrogênio mais distribuído, né? Que são os hidrogênios dos projetos menores, né? Que ficariam aí mais próximos ali do seu insumo e do consumo, né? Do derivado que você vai produzir. Você tem algum caso concreto, além desse piloto da USP, tem algum outro caso que você possa contar aqui para gente que já está, enfim, em um estágio mais avançado de maturação de um projeto ainda menor? Sim, sim, existem casos de projetos, eu vou até colocar algumas questões, mas antes disso, até para o pessoal da rede que tem uma facilidade, todo mundo tem vínculo com o setor elétrico, isso que você está falando é um fenômeno que aconteceu nos projetos de energia solar fotovoltaica. A primeira coisa que surgiu foi a GD, para depois surgirem os projetos de geração centralizada, os grandes projetos de geração centralizada. Ou seja, qual que é o conceito da GD? Eu vou produzir a energia do lado do consumo, junto da carga, né? E aí isso começou com projetos de pequeno porte no telhado das residências, para depois a gente partir para a geração centralizada. A mesma coisa vai acontecer com a indústria do hidrogênio e já está acontecendo. Os grandes hubs hoje do Nordeste, especialmente o hub do PCM, a gente percebe, isso está noticiado na mídia, Fabíola, que existe um descasamento entre a infraestrutura elétrica e o timing de execução desses projetos. Isso já está sendo anunciado na mídia, aí já existe um debate colocado sobre essa questão. Eu entendo que isso será resolvido no médio prazo, né? Evidentemente que a indústria, as associações que representam o setor estão tratando disso, estão colocando essa urgência na mesa dos atores que tomam aí as decisões. Voltando um pouquinho para o conceito de hidrogênio para GD, isso já é uma realidade hoje. Uma grande empresa de gases industriais, ela está montando a segunda planta de hidrogênio verde, hidrogênio de baixa emissão de carbono, para atender um off-taker, que é uma indústria de vidro. Ou seja, eles estão colocando uma planta de pequeno porte. Se não me engano, essa segunda planta terá uma produção de 800 toneladas ano, e eles vão usar o hidrogênio como fonte de calor para a indústria de vidro. Isso também está noticiado na indústria, desculpa, na mídia. Isso já é notícia na mídia. O Fred, particularmente, hoje, desenvolve um modelo de negócio voltado para fertilizantes nitrogenados, tá? Hoje também é um dado que eu insisto em colocar ele em todas as oportunidades que eu tenho. O Brasil hoje importa 87% dos fertilizantes. Eu costumo dizer que o agronegócio brasileiro é um gigante com os pés de barro, porque qualquer crise geopolítica, nós perdemos um insumo que é indispensável para a nossa produção agrícola. E aí, Fred, não faz sentido você produzir hidrogênio em pequenas porções para atender para atender uma demanda de fertilizante? Se você olhar friamente, o hidrogênio ele passa a ser competitivo em grande escala. Mas se você for adicionar outros fatores, e é exatamente a modelagem matemática que eu estou fazendo, econômica financeira, se você for colocar outros fatores dentro desse cálculo, a conta começa a ficar interessante. Exemplo, hoje existem equipamentos modulares que produzem até 5.000 toneladas de amônia por ano, tá? Usando a rota da eletrólise, captura o nitrogênio, promove a síntese e você tem o produto. Pense bem, você colocar um equipamento desse, um container desse, com energia renovável, produzindo fertilizante do lado da lavoura. Qual é a grande vantagem? Você praticamente zera o custo logístico. Fabíola, o custo para você transportar 5.000 toneladas do Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, até o Mato Grosso, gira em torno de R$ 2 milhões. Significa dizer que um projeto deste, onde você coloca a produção do lado da lavoura,
você tira da conta R$ 2 milhões de frete por ano. E aí o projeto começa a ficar de pé, porque você tem uma redução drástica de custo somente na linha de frete. Se você for olhar outras questões, porque esta amônia ela serve de insumo, inclusive para aditivos que reduzem a emissão de máquinas agrícolas, de tratores, de caminhões, enfim, aí sim o projeto passa a ter uma viabilidade econômica financeira interessantíssima. É a modelagem que nós estamos fazendo, já estamos dialogando com alguns players de mercado que têm esses ativos, que têm esses equipamentos. E eu vejo que a primeira onda do hidrogênio será exatamente isso, a produção distribuída ao lado do consumo. Fred, só para a gente alinhar, esse seria via solar? Eu não entendi foi qual seria o insumo, ou seria bioenergia? Pois é, a fonte energética, Fabiola, vai depender muito da disponibilidade. Você pode usar solar, eu vejo que é uma coisa inviável. Por quê? O agricultor ele não vai dispor de terras que ele usa para plantar grãos para colocar uma usina solar, né? Já é uma coisa inviável. Pode-se pensar em queimar biomassa, pode-se pensar, se você estiver falando de uma indústria de etanol, por exemplo, você pegar um pouco da energia da cogeração, ao invés de injetar essa energia na rede, ele pode usar essa energia para alimentar esse container, ele pode fazer a contratação dessa energia no mercado livre também, desde que seja uma energia verde, para que ele tenha aí condições de se candidatar a créditos de carbono e garantir que o seu grão é um grão descarbonizado, né? A fonte energética também faz parte dessa equação e é um pouco do que a gente tem exercido nessa modelagem econômica financeira, tá? Tem projetos hoje que o produtor tem disponibilidade de biomassa e a gente está estudando, avaliando, queimar essa biomassa para fazer geração térmica. Legal, tem o caso da Raiz em Coiara, né, que é um caso também bem emblemático aí, em que a Iara já tem uma fábrica ali em Cubatão, né, que faz o seu fertilizante, vamos dizer, fóssil, né, com base não Uhum. renovável, e eles estão comprando, né, biometano da Raiz, em que está produzindo lá em, eu não lembro qual é a cidade. Piracicaba, interior de São Piracicaba, Paulo. isso. E Sim, aí eles estão injetando na rede, então, esse biometano, então, em tese, né, o gás, né, que são moléculas intercambiáveis, na verdade, né, gás natural e sim. biometano, e eles estão utilizando lá. Então, é um projeto bem interessante aí que a gente tem acompanhado também, o projeto de amônia verde da Iara, a gente estudou aqui também. Muito legal, imagino também que para você tá, isso aí você faz com o pé nas costas, né? E justamente eu queria agora, a minha próxima pergunta é isso. O mercado de bioenergia, às vezes ele parece separado do mercado de hidrogênio renovável, mas aí dentro da sua cabeça não é, né, Fred? Tá tudo interconectado, eu imagino, né? Então conta pra gente aí como que se integram esses dois mercados aí, se você puder dar algum exemplo, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre esses dois mercados. Fabiola, nunca foi desconectado, né? Na verdade, eu imagino que essa percepção de que são mercados distintos é para quem olha para o hidrogênio apenas na rota da eletrólise, porque aí ele tem uma visão de setor elétrico, né? Mas nunca foi separado. O mercado de bioenergia, eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que ele é a próxima fronteira do setor energético brasileiro. Isso aí, sem medo de errar. Não sei se você tem esse dado, mas é um dado impressionante. Somente no ano de 2024, nós tivemos 8 leis aprovadas pelo Congresso Nacional que tratam sobre bioenergia. A mais relevante, além, evidente, do marco do hidrogênio, é a lei do combustível do futuro, que a gente viu aí uma série de matérias, enfim, né? Então, assim, a produção de energéticos pela biomassa tem um potencial gigantesco de inovar. Dois exemplos bem interessantes, tá, Fabiola? A gente fala muito de SAF, fala muito de hidrogênio, vamos produzir SAF, vamos produzir, descarbonizar com hidrogênio, enfim. As duas rotas hoje mais promissoras para a produção de SAF são rotas biológicas, que é a rota REFA, que é a hidrogenação de ésteres e ácidos graxos, que são gorduras vegetais. Essas gorduras vegetais vêm da onde? Biomassa. Vem de óleos vegetais, enfim.
essas gorduras, para serem transformadas em combustível de aviação, ela precisa passar por um processo de hidrogenação. E esse hidrogênio, evidentemente, tem que ser um hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Então, perceba, eu tenho um óleo de origem vegetal que surgiu de uma biomassa e preciso do hidrogênio de baixo carbono, e os dois juntos é que vão promover uma reação para que você consiga fazer um rearranjo nas moléculas de carbono e hidrogênio, para que o resultado, o produto desse rearranjo, seja um combustível que substitui o querosene de aviação. A segunda rota de SAF, que é uma rota muito promissora, inclusive com plantas piloto nos Estados Unidos, é a rota ATJ, que é a rota do etanol, álcool to jet. Ou seja, você está pegando o etanol, o álcool, que vem de uma biomassa, cana-de-açúcar, pode vir do milho também, origem biológica. Novamente, para reorganizar as moléculas de carbono e tudo mais, você precisa fazer um processo de hidrogenação, que é uma das etapas. E aí, quando você faz esse processo de hidrogenação, você rearranja essas moléculas. Então, não tem como você quebrar e desligar uma coisa da outra. A gente está falando de bioenergia e hidrogênio, que são coisas intimamente ligadas, né? E só para fechar aqui, Fabiola, eu conversando, eu explicando isso aqui para você, me veio à mente um exemplo muito interessante. Eu estou avaliando um projeto agora aqui perto de Brasília, de um produtor de leite. Ele tem lá uma média de 100 a 130 vacas leiteiras. Pela produção dele, ele não consegue, a cooperativa não vai todos os dias buscar esse leite na fazenda dele. Ele tem um gasto energético altíssimo para manter esse leite refrigerado até que a cooperativa vá lá recolher esse leite. Se você fosse apresentar esse projeto para uma pessoa só com cabeça de setor elétrico, by the book, a solução seria muito simples. Bota módulo fotovoltaico no telhado lá do curral, e aí você vai gerar energia, essa energia vai alimentar o resfriador, né, a geladeira lá, que é o resfriador que mantém o leite, e está tudo resolvido, né? O que o Fred está avaliando? Pegar os dejetos das vacas, produzir biogás. A partir do momento que você produz o biogás, você passa a ter um recurso energético armazenável. Na GD você não tem isso, a não ser que você coloque bateria, vai aumentar o CAPEX. Então você cria um pulmão de biogás. Hoje no mercado já existem geradores que funcionam queimando biogás. Então você pega o dejeto, produz o biogás, e o biogás vai para um gerador e gera energia para o resfriador. Em paralelo, um efluente da produção desse biogás, que é o digestato, que inclusive foi objeto da minha dissertação de mestrado, você pega esse digestato e ele é um fertilizante organomineral para ser aplicado no capim que serve de alimento para essas vacas. Então, perceba, eu estou usando um recurso bioenergético, que é o dejeto das vacas, para produzir energia e produzir um outro insumo, que é um fertilizante organomineral, que vai fertilizar lá a plantação de capim, que serve de alimento para as vacas. Eu estou tirando dois custos da linha dele: o custo de energia e o custo de fertilizante. Se a gente fosse pensar by the book somente com a visão do setor elétrico, seria simplesmente botar módulo fotovoltaico no telhado lá do curral onde ficam as vacas, né? Então, é por isso que eu chamo a atenção. O setor de bioenergia, o setor de agroenergia, é a próxima fronteira do setor do sistema energético brasileiro. Muito legal, Fred, que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras que eu dou por aí, é sobre o setor elétrico do futuro. Não é só sobre elétrons, é também sobre moléculas. O elétron é uma coisa muito simples, né? A gente não é que seja simples, mas é algo que a gente dominou, né? Lei de Kirchhoff, tudo isso aí que a gente sabe, né? Muito bem, né? A gente já entende os caminhos desse elétron. Agora, as moléculas são muitas. Você pega, falamos quantas moléculas a gente falou aqui? A gente falou em biogás, biometano, gás natural, tudo bem que é intercambiável com biometano, mas é de uma outra forma, hidrogênio, etanol, SAF.
Então, olha só, numa conversa curta que a gente teve aqui, a gente falou em 6 moléculas diferentes. Então, Uhum. o setor de energia, o setor elétrico do futuro, ele não pode ser apenas elétrico, ele tem que ser um setor que olhe as questões energéticas, e a gente precisa realmente ter esse olhar para as moléculas, né? Então, acho que é realmente incrível, né? O quanto que você tem um espaço gigante pela frente, né? Para você justamente limpar a matriz, agora sim, a matriz energética brasileira. A gente sabe que a matriz elétrica é muito limpa, a matriz energética está muito mais limpa do que muitos países, mas a gente ainda tem muita molécula de origem fóssil, sobretudo carvão, gás natural, enfim, que a gente tem aí o dever de casa, né, de fazer, melhorar essa matriz. É claro que a gente não vai ficar totalmente independente de combustíveis fósseis, isso é uma grande ilusão, mas a gente, por que não, né, começar a limpar, né, essa matriz energética também. Como você falou, ninguém precisa brigar com ninguém, né? Tem espaço para todas as Uhum. rotas, tem espaço para todas as moléculas. O caminho realmente é esse, né? De você integrar as soluções e as rotas, né? Fred, por último, eu queria deixar aqui um espaço para você dar alguma dica para a pessoa que se empolgou aqui com a sua fala, com tudo isso que você explicou, que quer ir para esse lado, agora entender o que que é a transição energética. A transição energética, ela também são os elétrons e as moléculas. Dá uma dica aí de carreira para o pessoal adora saber aí para onde que você está olhando, o que que você recomenda aí para os seus mentorados também. Ah, obrigado, Fábio. Fabiola, a principal questão é que você não pode ser hoje, neste mundo de transformações rápidas, um profissional o samba de uma nota só. Você não pode ser o profissional de uma nota só. E o seu comentário foi perfeito, né? A gente não pode pensar em energético somente do ponto de vista de elétron. Isso foi uma quebra de paradigma para mim gigantesca. Um engenheiro eletricista ter aula de química, ter aula de bioenergia em mestrado é uma coisa, para mim foi uma coisa maluca. Geração de energia é a turbina girando e os elétrons passando pelo fio, ponto final. E aí você começa a falar de reação química que gera uma molécula e essa molécula tem um potencial energético, enfim. Então, a dica principal, acho que a dica de ouro, é que a gente precisa estar aberto a essas possibilidades. Existe, Fabíola, uma verdadeira revolução ocorrendo, uma revolução silenciosa ocorrendo no setor bioenergético brasileiro. Qualquer pessoa que pode abrir o Google agora, procura aí o que está acontecendo. O Brasil está vivendo uma expansão gigantesca com etanol de milho, que a gente está vendo. O agro está sofrendo uma pressão muito grande para produzir com baixa emissão de carbono. A Europa vai começar a exigir emissão de carbono de grão de soja e de outros insumos agrícolas brasileiros. Tudo isso recai sobre uma coisa que diz respeito ao grau de emissão de carbono dos recursos energéticos que você está utilizando. E aí eu não estou falando só de energia, não. A gente vai ter que descarbonizar também o combustível das máquinas agrícolas que estão operando nesse sistema de produção agrícola. Nós vamos ter que pensar em descarbonizar, por exemplo, o fertilizante, que é o que eu coloquei exemplo aqui, que é exatamente o modelo de negócio que eu tenho trabalhado bastante, né? Quanto custa uma saca de soja? Quanto o mercado está disposto a pagar a mais por uma saca de soja, se ele tem a certificação de que essa soja utilizou fertilizante com baixa emissão de carbono? Quanto isso vale no mercado? É a discussão que hoje está na mesa. Quem souber perceber essas demandas e quem conseguir enxergar essas oportunidades vai ser o profissional de destaque. Então, a gente precisa pensar, né, para o profissional que acompanha a rede, a gente precisa pensar um pouquinho acima do elétron, né? A gente precisa pensar num mix aí que vai de elétron até moléculas. Legal, Fred. O nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te Ah, agradecer não. mais uma vez. Uma hora tem que acabar, Fred. Deixar assunto para o próximo podcast. Mas você tem portas abertas aqui na escola. Você já é nosso patrimônio. Então você volta sempre que você quiser. Sempre que tiver algum assunto palpitante, a gente agenda uma conversa. Fred, algum recado final aí para os nossos ouvintes? Onde te acha, onde te acompanha? Conta um pouquinho aí como que as pessoas, até o próximo podcast, como é que elas ficam sabendo o que está passando dentro da cabeça do Fred.
Ah, legal, Frederico. Eu tenho um perfil no LinkedIn, Frederico Freitas, né? Tenho um perfil no Instagram, perfil chamado Rotas do Hidrogênio, coloco alguns insights lá e até alguns eventos que eu tenho participado. Tem um blog chamado Rotas do Hidrogênio, em que eu escrevo alguns textos lá sobre ideias, enfim. Evidentemente, o conteúdo do blog é replicado automaticamente no blog da Rede Energia, para que a gente consiga disseminar todo este conteúdo, né? Sou muito ativo no LinkedIn e no blog, né? Então, quem quiser trocar alguma ideia, trocar algum tipo de conhecimento, enfim, fica o convite aí, pesquisa lá Frederico Freitas no LinkedIn, é a rede social que eu mais utilizo, tem muito artigo, muito conteúdo, eu sempre me esforço para toda semana estar colocando lá um ou dois insights sobre esse mercado, para que vocês possam aí se posicionar e ter um destaque aí nas suas carreiras profissionais. Muito bom, Fred. Obrigada demais. Sempre muito gostoso ter esse bate-papo com você. E antes de me despedir, queria deixar um recado para você que está nos ouvindo. Deixa aqui os seus 5 estrelas, seu joinha, onde quer que você esteja ouvindo e vendo a gente aqui, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que isso também anime a gente aqui a produzir mais coisas gratuitas para vocês. Até a próxima! Obrigado, Fabíola. Muito obrigado pelo convite. À sua disposição. É sempre uma alegria estar aqui. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!